Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês aí? Vamos a mais uma aula de eletrônica analógica e hoje nós vamos falar sobre o CI741, o amplificador operacional, né? E vamos utilizá-lo numa configuração bastante popular que é amplificador de pequenos sinais, tá bom? E nós vimos já naquela nossa aula de 741 que nós utilizamos o CI como comparador de tensão, e você até montou os circuitos aí na sua casa, né? E nós comentamos que o 741 ele é um CI que lá dentro ele tem um monte de transistores, resistores, capacitores, né? Que formam um circuito bastante sofisticado, né? Para que do lado de fora a aplicação seja simples, né? Então o fabricante te diz lá no datasheet como que você pode usar esse CI. E tem várias aplicações, né? Por isso que é chamado de amplificador operacional, né? Tem várias aplicações que você pode fazer. Uma é o comparador de tensão que nós vimos. Agora, outra aplicação, então, é o amplificador de pequenos sinais. E pequenos sinais por quê? Como nós vimos lá na nossa aula de amplificador com transistor, né? Quando o sinal chega na antena do rádio, por exemplo, ele chega no valor muito baixo, né? Na ordem de microvolts. E você precisa amplificar esse sinal, né, para depois mandar para o alto-falante. Então, tem diversas situações que você tem um sinal muito pequeno. Alguns sensores, por exemplo, alguns sensores captam um sinal, né, de baixíssimo valor. Como aquele microfone de eletreto, por exemplo, sabe qual que é? Um microfone bem pequenininho. E aí, ele produz lá um sinal de valor muito baixo, né, na ordem de milivolts, e você precisa amplificar esse sinal para poder fazer alguma coisa útil, né, com essa tensão que está vindo do sensor. É um sinal que você capta por uma antena. Então, esse sinal aqui, a tensão de entrada, ele vem nas nossas experiências, quando a gente faz lá no laboratório do colégio, né, de um aparelho chamado gerador de sinais, que permite que a gente ajuste quanto de tensão que você quer. Então você ajusta o valor de pico da tensão e também a frequência. Observe 1 kHz. Poderia ser qualquer outra frequência aqui, né? Mas observe que a gente coloca uma frequência 1 kHz para você perceber que não está vendo a frequência da tomada, não é 60 Hz da tomada, não. Esse aparelho aqui fornece frequências ajustáveis, você pode ajustar o valor da frequência que você quer. E aí, olha só, o fabricante eles fornece essa configuração aqui do CI para funcionar como amplificador inversor, né? Então nós vamos pegar esses 20 mV aqui na entrada e queremos amplificar, né? Aí o fabricante nos diz o seguinte, ó, quanto que esse circuito aqui vai amplificar? Depende dos valores de R2 e R1. Né? Então nessa sugestão aqui de configuração, veja, eu falei para você, lá dentro do 741 é um circuito bastante sofisticado, né? Para que do lado de fora a aplicação então seja simples. E olha, o fabricante diz para você colocar o R2 e o R1, porque esses resistores aqui é que vão determinar o ganho do circuito, o quanto que esse circuito vai amplificar. Então é claro que esses dois resistores aqui vão influenciar na polarização dos transistores que tem lá dentro, e por isso que vai mudar o valor do ganho, né? E aí olha só, o fabricante nos fornece então que o ganho poderia ser a letra G aqui, de ganho, né? Nós vamos colocar A, que é como aparece normalmente nos livros que tratam da amplificação, né? Então esse A de ganho ou amplificação é calculado assim, ó, R2 dividido por R1. Né? Então veja, simplesmente dividir R2 por R1, você vai saber o quanto que o circuito amplifica. Esse sinal de menos aqui é para representar que é um amplificador inversor, né? Porque ele amplifica e inverte a fase do sinal. Na aula passada de amplificação com transistor, eu expliquei por que acontece essa inversão, né? Quem não assistiu, assista lá então essa aula de amplificador com transistor. Tudo bem? Bom, nós já sabemos também que o ganho é a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, certo? Então, você aplicou 20 mV aqui, se a gente estivesse trabalhando lá no laboratório, nós poderíamos medir a tensão de saída aqui com o osciloscópio, né? Ver quantos milivolts está dando na saída e aí calcular o ganho também por essa forma, certo? Então essa é a chamada forma prática de calcular o ganho, prática que você tem que montar o circuito e medir os valores. E essa aqui é a fórmula teórica, porque com o valor dos componentes você consegue determinar
o ganho do circuito, né, sem montar, certo? E aliás, claro, nós não vamos montar esse circuito, né, aí na sua casa, agora nas nossas aulas online, você não vai montar, porque precisaria do gerador de sinais e osciloscópio para medir a tensão de saída. Né? Então vamos ver, teoricamente aqui, mas dá para você ligar facilmente com a prática esse exemplo que nós vamos fazer. Né? Então olha só, como exemplo aqui eu coloquei o R2 é 200k ohms e o R1 é 1k, certo? E aí o que nós queremos saber, calcular é quanto que vai dar aqui na tensão de saída, certo? Bom, então vamos lá. Já que o ganho ou a amplificação é menos R2 dividido por R1, certo? Então o R2 é 200k, o R1 é 1k. Eu coloquei valores assim fáceis, né, para fazer a conta, para ficar mais prático para a gente. Então o ganho é 200 por 1, 200, certo? Um sinal de menos para representar que é um amplificador inversor. Observe que o ganho não tem unidade de medida, né? O ganho é um número puro. Esse 200 fica 200 vezes, certo? Beleza, Guilherme? Entendeu isso aí? Né? Então o ganho é um número puro. O ganho igual a menos 200. Bom, e agora para a gente saber quanto que tem aqui na tensão de saída. Ora, o ganho é a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, certo? Então, o ganho é a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Observe também que eu estou usando V aqui em letra minúscula, né? Porque nesse tipo de circuito amplificador, nós temos tensão contínua no circuito, que é a tensão de alimentação. A gente representa pela letra maiúscula. E a tensão do sinal variável, né, que nós queremos amplificar e depois vamos medir, né, a gente representa pela letra minúscula, então, tá? Pelo V minúsculo para diferenciar as duas coisas. Beleza? Então, olha só, nós queremos saber o VS, né? Queremos saber a tensão de saída. Tá acompanhando aí o Rafael Dias? Tá acompanhando, beleza? Então, olha, o VS, a tensão de saída, vai ser o ganho A. É isso. O V está dividindo desse lado, vai passar para cá, multiplicando. Vezes V, certo? Então, essa é a tensão de saída. Portanto, a nossa tensão de saída vai ser 200, certo? Vezes 20 milivolts, né? Então, a tensão de saída vai ser quanto? 2 vezes 2, 4, 3 zeros, tá aí, 4.000 milivolts, certo? Menos inversor, tá aí. Olha, então, olha o resultado da nossa amplificação. Então, se eu medisse aqui com o osciloscópio, eu ia medir lá na tela do osciloscópio uma tensão de pico de 4.000 milivolts, certo? Ou 4 volts, né? Vamos deixar em mili para a gente poder comparar mais fácil, né? Olha, está entrando 20 milivolts e saindo 4.000 milivolts. Não é isso? Então tá aí, você vê a amplificação, certo? Observe que se eu quisesse mudar o ganho desse circuito, é muito prático, né? Porque bastaria eu mudar o valor de um resistor, os dois, né? Certo? Mas se eu mudar só o valor do R2, por exemplo, pronto, tenho um outro ganho. E isso ainda, né? Dizendo isso ainda, né, Ricardo? Poderia colocar um potenciômetro aqui em série com R2, porque toda vez que eu mexer no potenciômetro, né, eu vou variar o ganho do circuito, né? Vou mudar o ganho do circuito de uma forma bem prática e posso aumentar mais ainda a tensão de saída. Não é isso? Tá bom? E ainda posso colocar aqui no R2 também um valor menor, vamos supor, eu coloco 1K. 1K aqui, certo? Então, 1 dividido por 1, o ganho vai ser unitário do amplificador. E aí eu coloco um potenciômetro em série, né? Um potenciômetro de 500K, por exemplo. Não é isso? E aí, conforme eu for girando o potenciômetro, eu consigo ganho de 1 até 500, concorda? Então, é um circuito bem prático para ser utilizado, né? Agora, olha só, nós falamos na aula anterior então, do amplificador com transistor, né? E agora veja bem, se você vai montar
um amplificador de áudio, de potência, né? Você quer um amplificador para aumentar muito o som do seu celular, por exemplo, né? Que sai lá do seu celular e você quer amplificar a música lá para colocar numa caixa de som e tal. E aí, é claro que você vai fazer um amplificador com 741, porque você já viu o tamanho 741, ele é pequenininho, né? A capacidade de corrente de saída é baixa, certo? A potência é baixa, né? Se você vai fazer um amplificador de áudio, existem circuitos integrados que são especificamente amplificadores de áudio, né? O amplificador operacional não, o 741 ele é para fazer um monte de funções, ele faz um monte de coisa, né? Mas com baixa potência. Então, se você fazer um amplificador de áudio, tem uma família de CIs chamada TDA, né? Depois você pode pesquisar aí no Google se você quiser. Tem um monte de CIs com diversas potências diferentes, né? De 10 watts, 20 watts, 50 watts, 100 watts e assim por diante, né? Então, são CIs especificamente para amplificador de áudio, tá bom? E aí você tem, né, como eu disse, várias potências e o fabricante também fornece uma datasheet, né? Como que você vai ligar o CI, qual pino que é a alimentação, saída e tal. É bem fácil de usar esse tipo de CI, né? E aí, o 741, certo? Você usa para essas aplicações de baixa potência, como eu disse, você tem um sensor, né? O Tomás falou que estava montando um circuito parecido aí, né, Tomás? Que tem aquele microfone de letreiro então pequenininho, que, por exemplo, você bate palma, certo? Quando você bate palma, ele capta o sinal pequenininho, né? O sinal é baixinho. Aí você pode amplificar esse sinal para jogar, para acionar um relé, né? Por exemplo, para acionar um dispositivo de 110 volts ou de uma carga maior, né? Então você pega esse sinal pequenininho e amplifica, tá bom? Então o 741 é muito útil para isso, né? Para pegar esses sinais que vêm de forma muito pequena e você quer amplificar, aumentar o sinal para depois trabalhar com esse sinal para poder automatizar alguma coisa, certo? Então, isso que é interessante do CI 741, tudo bem? Olha só, agora eu vou te perguntar uma coisa. Nós colocamos 20 mV e saiu 4.000 mV, certo? Nós amplificamos o sinal. Agora, será que daria para colocar 20 mV aqui, por exemplo, e sair, porque 4.000 mV é 4 volts, certo? Será que daria para colocar 20 mV aqui e sair 40 volts na saída? O que você acha? O que você acha, Thalita? Não, claro que não, né? Porque o limite é a tensão de alimentação, como nós vimos lá no amplificador com transistor, a tensão de alimentação do CI, né? Ela fornece a tensão de CI trabalhar e ela vai ser o limite do que você pode amplificar, né? Porque o CI amplifica, mas não faz mágica, né? Vamos supor que se você esteja alimentando com 9 volts aqui, né? Vou colocar 20 milivolts e sair 40 lá, né? Então não dá para fazer mágica, né? Aumentar o valor da tensão acima da sua tensão de alimentação. Tudo bem? O amplificador operacional lá na alimentação, quando nós temos como um comparador de tensão, nós utilizamos os 9 volts, né? E o outro pino da alimentação, aqui, que é o pino 4, ela é ligado no terra, né? Agora, é muito comum, quando se usa 741, usar a fonte simétrica, né? Fonte simétrica é aquela que, por exemplo, ela é mais 12 volts e menos 12 volts, né? E quando você faz isso, você cria um espaço para você amplificar, né? Cada semiciclo aqui, certo? Ele pode ir até lá perto de 12 no pico positivo e no pico negativo também, né? Porque, como eu falei lá na aula anterior do transistor como amplificador, daqueles rádios antigos lá que você colocava 2 pilhas, né? Era 3 volts, certo? Só quando você amplificava o sinal, né? O semiciclo positivo e negativo, eles nunca podiam ir até 3 volts, né? Eles até no máximo 1,5 para cima, 1,5 para baixo, porque a alimentação era de 0 a 3 volts, né? Agora, nessa daqui não, quando você coloca a fonte simétrica, certo? Você tem do 0 a mais 12 e do 0 a menos 12, tá bom?
Então aí você pode ter uma amplificação maior, beleza? Bom, agora só para praticar, eu vou te passar um exercício aí para você fazer e entregar como tarefa, tá bom? Só um instantinho. Olha, você vai fazer esse exercício aqui então, ó, considerando que a tensão de entrada, a sua tensão de entrada agora no circuito aqui vai ser 30 mV por 1 kHz, o R1 é 5K, certo? O R2 é 300K. Você vai calcular o ganho e a tensão de saída, tudo bem? E aí, além disso, você vai desenhar as formas de onda. Desenhar as formas de onda para representar, desenhar as formas de onda para a tensão de entrada e tensão de saída. Eu esqueci de tirar uma foto depois, quando você estiver assistindo o vídeo, for passar para o caderno, aquela parte que eu coloquei aqui do exemplo, né, do cálculo, eu esqueci de tirar a foto, hein? Mas tem no vídeo, você volta e passa para o caderno depois, tá bom? Então, pessoal, desenhar as formas de onda, você vai desenhar assim, né? Ó. Você vai fazer 2 gráficos aí no seu caderno para ficar bem nítido o quanto que amplificou. Então, é claro que quando você for fazer para a entrada, eu vou fazer do meu aqui. Você vai fazer um sinal pequenininho, né? Esse aqui é do V. Você vai fazer um sinal pequeno. Aqui eu estou sem espaço no... Aqui está em milivolts, certo? O meu tinha era 20 milivolts e depois deu 4.000. Né? Aqui o meu só dá para fazer aqui. No seu caderno você pode fazer maior ainda para... O que a gente quer mostrar é que realmente amplificou, certo? 4.000 milivolts, tudo bem? Então, esse é o sinal que nós queremos representar, né? Que era pequenininho, 20 milivolts, para a saída amplificou, tudo bem? Então, você faça aqui bem maior para a gente... Porque sempre o ideal... Por que a gente faz um gráfico, uma forma de onda? É para você olhar para o gráfico, olhar para a forma de onda e entender o que está acontecendo, né? Às vezes o aluno faz exercício no caderno e ele faz as duas coisas do mesmo tamanho e só muda o número aqui, né? Não, a intenção não é essa, né? A intenção é você olhar e ver realmente, aqui é o VS está apertado aqui, mas vou escrever aqui, o VS lá aumentou, 4.000 milivolts, o V é só 20 milivolts, tudo bem? Então, esse exercício que você vai entregar, certo? Como a nossa tarefa aí para esta aula de hoje, beleza? Dúvidas? Daqui a pouco no nosso encontro ao vivo você me fala, tá bom? Até já, pessoal!